E vou pedir para os irmãos leiam comigo Salmo 23, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai querido e santo, meu Deus, eu venho pedir ao Senhor nessa noite a revelação da palavra. Pai glorioso, sabemos que a vossa palavra se renova todos os momentos, todos os dias, todas as manhãs. E eu, Deus, peço nessa noite que o Senhor, Pai, venha falar em nossos corações, no profundo, no íntimo de cada um de nós, e que essa palavra nessa noite seja alimento para a vida de toda a igreja em nome de Jesus. Que a igreja diga amém? Amém. Vou pedir que todos se sentem, por gentileza. Igreja, dos últimos 3 ou 4 meses, vou pedir que todos se sentem em silêncio. Reitero meu pedido sincero de silêncio. E que todos prestem atenção. Amém? Nos últimos 3 ou 4 meses, eu ouvi de algumas pessoas falando a respeito do Salmo 23. Inclusive eu tive aqui na igreja algumas pessoas comentando comigo. E eu sempre fazendo o casamento na sexta-feira, com o pastor Noel, com a pastora Camila. Quando eu saio do casamento, eu encontro no estacionamento do irmão, eu falei para ele: irmão, se uma pessoa da sua igreja estiver na minha, ela vai ouvir a pregação. Ela falou: meu Deus, eu ouvi uma pregação parecida, porque quando ele começou a contar uma pregação que esse irmão teve na igreja dele, foi a mesma que uma irmã da nossa igreja veio comentar comigo sobre o Salmo 23. Eu falei: meu Deus, as pessoas sei que não se conhecem, e no entanto repetiram muito parecido. E eu estava estudando o Salmo 23, igreja. Eu vou falar uma coisa para a igreja, que muitos pastores, eu sou um deles, às vezes fica relutante em pregar o Salmo 23 quando Deus manda, porque dá a impressão que a gente não preparou a mensagem. Mas na verdade, igreja, à medida que o Espírito Santo fala conosco, nós não temos motivo algum para não falar aquilo que Deus quer que se diga. E o Senhor, quando Ele começou a falar comigo, usando pessoas, e eu orando, Deus falando comigo, eu tive que reler o texto. E foi, na verdade, a pregação lá do acampamento, adaptada a crianças, adolescentes, juniores. E quando Deus falava comigo a respeito do Salmo 23, sabe quando você lê, Deus fala assim: lê de novo. Aí você lê. E o Senhor começou a falar comigo a respeito do que é faltar e o que é não sentir falta. Eu vou pedir para os irmãos abram a Bíblia comigo, Salmo 34, versículo 9 e 10. Salmo 34, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: temei ao Senhor, vós, os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhe faltará. Amém? Amém. E Deus começou a falar comigo, igreja, a respeito do que para um cristão tem que ser não sentir falta. E Deus me mostrava uma ovelha. A ovelha, quando ela é levada pelo pastor, ela vai ser colocada, segundo a própria palavra do Salmo 23, em um pasto verdejante. E ela também vai ser levada a águas tranquilas. A palavra do Senhor diz, igreja, que ela vai ter um refrigério para a alma. O que é refrigério para a alma? É alma saciada, é alma descansada. E Deus começou a falar comigo a respeito de nós descansarmos a nossa alma no Senhor. Quando nós temos Deus como pastor e reconhecemos Deus como nosso pastor, Deus preenche
por si mesmo as nossas necessidades. Igreja, é uma visão espiritual. É uma visão espiritual. Quando de verdade Deus se revela para nós, ainda que nessa terra, a Bíblia diz, os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhe faltará. Quando a ovelha sabe que bem algum lhe faltará, ela já se sente saciada. A ansiedade não consegue encontrar lugar no coração do cristão, porque ele já tem a resposta para a dúvida que vem ao coração. Essa visão espiritual, ela se contrapõe à visão carnal do Evangelho, que é a pessoa só se sentir saciada quando ela vê a resposta. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero, ou seja, é como se eu já tivesse recebido. A minha alma descansa simplesmente, igreja, na certeza da fé. E é essa fé que impacta o mundo, porque o mundo não entende a fé do cristão. A fé do cristão é um dom de Deus, é uma habilidade de Deus, é algo que Deus deu aos santos. Livro de Judas. Deus deu a fé para a igreja. Por isso que homens e mulheres conseguiram enfrentar a morte em defesa de um Deus que as pessoas não viam. Acreditar a tal ponto de em vários momentos saber que a família morreria se ele não negasse a fé, e mantiveram a fé. E essa fé que o diabo tenta tirar da igreja, é essa fé que o demônio tenta tirar da igreja. Deus, ele revela então através da palavra. Nessa noite estamos falando no Salmo 23, que eu vou voltar, peço que a igreja volte comigo. Quando Deus, igreja, ele vai trazendo uma revelação em cima da visão de uma ovelha. Primeira coisa importante, escuta, a diferença entre não faltar nada e não sentir falta de nada. Quando o cristão entende, ele não sente falta. Vou te dar alguns exemplos muito simples. Pessoas que muitas vezes, igreja, elas mesmo tendo, vamos falar da corrupção que o Brasil está vivendo. O irmão e irmã vai perceber que das pessoas que estão envolvidas na Lava Jato, pode observar, não tem quem ganha salário mínimo. Irmãos, corruptos e corruptores estão envolvidos em milhões, em apartamentos de luxo. São pessoas que têm dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os, de todos. Uma diferença muito grande, mais uma vez, é eu buscar o dinheiro. Outra coisa, igreja, é quando eu deixo que o dinheiro me busque. É um perigo. Nós trabalhamos, obviamente, porque precisamos do dinheiro. Mas nós, igreja, não fazemos qualquer coisa por dinheiro. E à medida que as pessoas vão se corrompendo, vão se perdendo, é o momento em que elas acham que quem cuida delas é o dinheiro. O pastor delas é o dinheiro. E infelizmente essa contaminação já atingiu a igreja evangélica em cheio. Eu estou postando algumas fotos. Ao que eu postei, eu acho que foi ontem ou hoje, não me lembro. Tem um evento onde é um congresso onde coloca assim, oferta mínima, R$150. Isso não existe, igreja. Tem outro que é assim, um assento VIP para participar de um fogo de avivamento, R$1.000. Quem paga, que também é outro que quer corromper, é outro. O corrompido é tão criminoso quanto o corruptor. O que quer ficar mais perto é como se ele quisesse ter alguma vantagem. Ele vai escutar mais de perto, ele paga R$1.000 achando que o Espírito Santo vai presenteá-lo. Olha que loucura. E a igreja aceita, não digo toda a igreja. Quando eu digo pessoas da igreja, melhor, né?
pessoas da igreja acabam aceitando isso com naturalidade. Quando nós entendemos, igreja, o que é ser ovelha, agora nesse sentido Deus está falando em ser ovelha. Quem cuida da ovelha? Pastor, não é? Mas a Bíblia também não fala que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá? Leão cuida de ovelha? Então vamos entender que para cada contexto o Senhor Jesus se apresenta de uma forma. Aqui, igreja, o Senhor está falando que a ovelha precisa confiar no pastor. A ovelha precisa confiar no pastor. A igreja precisa confiar no Senhor. À medida que nós confiamos em Deus, escuta, nós começamos a entender o que Deus fala conosco. O Espírito Santo começa, a igreja, a tirar do nosso coração o medo. Porque a batalha espiritual consiste em o diabo assustar, amedrontar a igreja, para que a igreja peque. O diabo convencer a igreja de alguma maneira de que Deus não é esse Deus que a Bíblia diz. Olha para mim. E esse veneno, ele vai entrando no meio do rebanho. E começamos a comer comida estragada. O rebanho vai adoecendo. E os aproveitadores começam a se alimentar do rebanho, tirando o que ele tem de melhor, enfraquecendo o rebanho. O que é enfraquecer? As pessoas começam a desacreditar em Deus e buscar mais em homens. Igreja tem que dobrar joelho, orar e ler Bíblia. Não tem mistério. Irmãos, se o pastor Djalma amanhã fizer um culto, grande avivamento disso ou daquilo, R$500 para pagar os custos. Irmão, você não é bobo? Ou é? Pode responder. Então pensa. Muitos cristãos são de uma simplicidade, ou o contrário, que a gente não sabe, que nunca pensa que no meio do povo de Deus tem os aproveitadores. Se eu falar para a igreja que, por incrível que pareça, na Bíblia tem um versículo que diz assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus que te ouve em secreto, que seu pai te ouvirá. Você acredita nisso? Mas se eu falar assim, ó: grande culto de oração, São José dos Campos, R$250 para ir. Sabe por que você vai? Porque quem vai falar sou eu. Irmão, você tem que ser ligeiro. Quem faz o convite tem que ser alguém que você não reflita, você não pensa. Eu não vou fazer, eu ia fazer, mas não vou fazer. Mas se eu falar assim, ó: fica de pé e levanta a mão direita, você vai ficar de pé e vai levantar a mão direita, porque eu falei. Quando a pessoa pensa, ela fala: mas peraí, pastor, não leva mal, te amo, você é maravilhoso, lindão, tá toda atlético, tá correndo, tá bonito. Mas por que eu tenho que ir lá em São José dos Campos, pastor, se você pode fazer um culto de oração aqui? Posso ou não? Irmão, se eu fizer aqui um culto de oração, sexta-feira, meia-noite, o Espírito Santo vem? E se eu fizer 8 da manhã no sábado, ele vem? Vamos mudar, meia-noite. Ele vem ou está cansado? O Senhor diz assim, ó: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? A partir daí, igreja, qualquer atividade que nós fizermos, reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Isso é o que importa. Quando a gente começa a pensar nisso, é porque a gente está refletindo na Bíblia. Mas o que dá emoção, muitas vezes, para a igreja, é quando você cria mecanismos novos, porque vão impactar. Hoje no acampamento eu falei para os meus líderes o seguinte: olha, lá não tem jeito, que é um sítio alugado, né? Por que a gente leva as crianças para lá? Que nem fizemos hoje. Isso é importante você entender. Você não fala: ah, mas pastor, não é porque Deus está lá. A gente vai por causa do passeio.
É diferente. Eu vou te convidar para passear. Obviamente que a gente vai pregar a palavra, vai falar, mas fala a verdade. As crianças foram para lá para ouvir eu pregar a palavra para entrar na piscina. Você está entendendo? Culto para Israel. Você sabe que pastor não paga. A igreja paga. Culto em alto mar, você já viu? Vieram me convidar aqui, eu chorei. Eu não consegui, eu não me contive, chorei, mas não de emoção, de alegria, de raiva. Não estou brincando, eu fiquei sentado aqui. Pastor não paga. Quem vai estar lá, não vou citar nome não, tá? Tal. É um navio em alto mar. Agora detalhe, igreja, só vai entrando elite. Tiradentes entra no navio em alto mar. Tiradentes paga $3.000 para ir para um determinado lugar que eu não vou citar agora e eu poderia ir de graça. Meu povo não vai, como é que eu vou? Ah, pastor ganha, o povo vai pagar a parcela. E você acredita, irmãos, que muitos não pensam nisso? Porque Jesus, escuta, andava a pé. Jesus entrava na casa de gente simples. Esse Jesus não faz sucesso para uma determinada elite que tem como pagar. Quando nós começamos a entender que a ovelha depende do pastor, o Senhor aqui, olha que coisa fantástica, Ele dá, Ele propõe, Ele dá. Ele me conduz ao pasto verdejante quando eu pago para Ele. Então pensa, peraí, também não é para você falar, ô pastor, então eu não vou dar oferta, não, nada disso. O que for bíblico a gente faz. Você acredita que Deus me tocou? Isso é tremendo, gente. Não é chato que eu não preciso fazer isso. Isso é tremendo, igreja. Irmãos e irmãs, à medida que nós comecemos a entender o que a palavra do Senhor diz, escuta, o sacrifício que Ele fez por nós, Ele já nos comprou, já nos resgatou. À medida que a igreja começa a entrar no reino espiritual e buscar revelação, à medida que nós comecemos com textos simples, entender o amor de Deus, a nossa vida muda, igreja. O nosso relacionamento com Deus muda, igreja. Escuta o que Ele diz, escuta. Deitar-me faz em pastos verdes e guia-me mansamente às águas tranquilas. É uma ovelha falando. Aí nós temos que entender, igreja, esse amor de Deus. Eu já li, mas quero repetir, que Ele diz assim, escuta, refrigera a minha alma o tempo todo devido aos problemas. A ansiedade vai tomando conta da igreja a tal ponto, igreja, que vão surgindo propostas miraculosas de solução, quando na verdade a Bíblia diz que Deus, Ele refrigera, Ele acalma, Ele tranquiliza, tira o medo, tira a angústia, tira a tensão, tira a depressão, tira a ansiedade. Ele nos faz descansar e relaxar nele. A carne, igreja, ela vai lutar contra, porque a carne, ela corre de acordo com o mundo. O Senhor diz assim, ó, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mas muitas vezes nós queremos passar na frente de Deus. Achamos que Deus está perdendo o controle das coisas. E queremos fazer as coisas do nosso jeito, tomar decisões do nosso modo. Há um momento que a gente acha, eu já fiz muito para Deus. Não entendeu nada. Escuta, quem faz a obra de Deus é Deus. Ele nos usa para Ele fazer a obra. O irmão que está cansado é porque você está fazendo o teu próprio braço. Você não vai aguentar. Não estou te ofendendo. Começou a cansar, começa a servir a Deus. Aí você descansa. Porque enquanto está cansando é quando você quer passar na frente de Deus. Aí não dá. Porque o reino espiritual, igreja,
ele é dominado por espíritos. Por isso que é reino espiritual. Carne, se entra, não aguenta. Tem que ter humildade para servir Deus, baixar a cabeça para ouvir o Senhor. Tem que estar muito atento. Escuta, porque eu vou falar da ovelha. Eu estava estudando sobre ovelhas, igreja, e algo maravilhoso Deus falou comigo. Eu li um texto, claro, que diz o seguinte: um texto: a ovelha, ela depende do pastor. Ela depende, ela se baseia na voz dele para tomar atitudes, levantar, sentar, ir. É a voz do pastor que conduz. Continuando esse texto, senão vai me adiantar no que vai falar. A palavra do Senhor diz no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a ovelha falando, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, ou me amparam. Irmãos, quando nós começamos a agir como ovelha, nós começamos a entender que mesmo que eu passe por uma situação difícil, onde a morte esteja presente, onde eu veja a sombra da morte, significando que ela está ali. E a morte, eu quero explicar para a igreja, não é a morte física apenas, porque muitos de nós não passamos por um risco tão grande, mas o medo do fracasso, do desemprego, o medo das perdas, as aflições que fazem com que o nosso coração acelere, o medo das frustrações, das decepções. Não sei se eu repeti. O medo muitas vezes assombra mais que a morte. A morte não assombra, o medo da morte que assombra. Sabe quando você fala, eu sei que Deus é comigo? Diga amém, por favor. Amém. Sabe aquele momento que você fala, eu sei que Deus é comigo? Amém. Só que nós, igreja, estamos ficando inseguros quanto à convicção de que Deus é conosco. Porque, igreja, vai chegando um tempo que é tanta coisa para a gente ser filho, ser ovelha, que a gente começa a achar que está sempre em falta. Muitos irmãos não estão lendo o livro de Gênesis. Pode ficar tranquilo que isso aí não quer dizer que você vai ser salvo ou não, não tem nada a ver. Muitos irmãos não estão orando desde 10 minutos, também tem nada a ver. Você tem que saber o seguinte, olha, escuta bem, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador, sou filho dele, eu sou ovelha e acabou. Se eu der dízimo, eu sou filho, se eu não der, eu sou também. É ruim, igreja, a gente falar isso, irmãos. Gente, eu preciso de um microfone sem fio. O meu não está legal, queria andar, não deu. Escuta, à medida que nós vamos entendendo, a ovelha ela é comprada, agora ela é do pastor. Entendeu? O prazer de Deus é ter ovelhas, que somos nós. O diabo começa a acusar, dizendo, mas você não é uma boa ovelha. Quem vai cuidar é o pastor. Pode ficar tranquilo. O pastor que eu falo é o Senhor Jesus, tá? Ele vai cuidar. O importante é que você fique no rebanho dele. Não vai para o mato. Não sai da presença. Espera no Senhor. Meu irmão, minha irmã, espera no Senhor. O texto, quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, é porque é tão difícil, igreja, confiarmos em Deus, quando aparentemente a derrota está perto, que a gente tem mais medo da derrota do que amor a Deus em alguns momentos. Eu quero convidar a igreja, escuta, a voltar ao papel de ovelhas. Hoje nós falamos muito em uma igreja que retira de Deus o que Ele tem de melhor e dá a impressão que Deus tem de melhor é dinheiro. Nada contra o dinheiro. Eu creio num Deus que dá dinheiro, que dá vitória, que dá saúde, que dá tudo. Mas se a pessoa ela focar apenas naquele Deus que dá, no momento que ela passa determinadas dificuldades, ela não vai entender. Ela precisa entender que Abacuque 3,17 diz, ainda que a figueira não floresça, isso é falta, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam.
É sinal que Deus abandonou? Então muito cuidado com essas teologias de prosperidade, que pessoas começam a mensurar pessoas pelo que ela tem. Quando Deus permite, determinadas provas na nossa vida, não quer dizer, igreja, que uma prova é sinal de que Deus não é conosco. Mas Deus, Ele sonda o que há está dentro do nosso coração. Deus continua, igreja, tendo domínio sobre todas as coisas. Só que às vezes achamos que as provas que Deus vai dar são provas teatrais, aquela prova que Deus finge que é, mas não é. A prova é verdadeira, a luta é verdadeira. Ninguém que está aqui nessa noite está tendo prova de brincadeira. É real, é vida. Achamos às vezes que na vida do outro, na igreja do outro, parece que é mais fácil. Olhamos às vezes um determinado jogador, cantor, um político, e temos a impressão que a vida dele é mais fácil, porque afinal de contas, um contrato ele ganhou 10, 15, 20 milhões. Irmão, mas não vamos nos iludir achando que isso faz a vida do outro melhor, porque não faz. Daqui a 30, 40 anos você vê a biografia de um, aí você vai ver e fala, gente, mas eu achei que estava tudo bem. Mas irmão, você não vive a vida dele, eu vivo a minha, você vive a sua. E é tempo de sermos felizes da forma que Deus nos fez, e buscarmos relação realmente com Deus, e aproveitarmos o tempo que nos resta. A palavra do Senhor, ela diz algo, igreja, maravilhoso no versículo 5. Eu vou ter que vir por cada linha que diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu já preguei sobre esse texto, mas como o Espírito Santo me revelou de ontem para hoje, foi algo sobrenatural, como sempre. Deus falava comigo o seguinte: pensa no ovelha. Onde que a ovelha come, igreja? No campo. Mas é Deus falando comigo, falando com você. Onde os lobos ficam? No campo. Enquanto a ovelha come, os lobos estão ao redor, que são os inimigos dela. As cobras estão ali, ursos estão ali, e o pastor fala para ela: come. Você imagina a ovelha falar assim: ó, eu não vou conseguir. E o pastor fala: por que você não vai conseguir? Come. Tem lobo em volta. Tem lobo em volta, mas come porque eu estou aqui. Amém? Amém. Sabe o que é isso, igreja? Às vezes nós queremos que Deus resolva todos os nossos problemas ao redor para a gente no centro ficar em paz. Quando Deus prepara uma mesa para nós, e os nossos adversários, os problemas, as dificuldades, enfim, tudo está ao nosso redor, a gente fala: Deus, eu não vou conseguir comer, meu estômago está doendo, dá para o Senhor tirar esse pessoal todo, esse problema, essa luta, pagar as coisas? Aí não precisa. Às vezes queremos que os problemas estejam solucionados para a gente ficar em paz. Mas quando Deus fala que Ele prepara uma mesa, os inimigos podem estar ao redor, e Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. É a gente olhar para Ele, confiar nele. E isso tem que ser na minha vida prática. Irmão, há coisas que não adianta você ficar, que nem vai terminar o culto, talvez o irmão vai chegar para o outro e falar: sabe o que é? Eu acho que, irmão, fala: não, amém, fica quietinho, vai, come o seu, deixa eu comer o meu. Porque você acredita que tem gente que não come e ainda quer atrapalhar o outro de comer? Um dia Deus me revelou, igreja, me ensinando o que era ovelha, quais são os tipos de ovelha. Irmão, Deus passou, eu tive a impressão que foi a noite inteira. Deus ia mostrando a ovelha que toma água e batia a patinha, fazia subir o barro para a outra não tomar água. Deus falava assim: escuta, essa é a ovelha que come, bebe e não deixa a outra comer. Aí eu me lembro, igreja, que eu ouvi, igreja, estava sonhando, meio acordado. Eu falei: eu preciso escrever. Deus, você não escreve, porque você tem que aprender. Igreja. E Deus foi me explicando todos os tipos de ovelhas que existem, ou seja, pessoas dentro de uma igreja. O texto, depois que o Senhor fala: escuta, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, que eu quero que a igreja receba nessa noite. Escuta, tira a ansiedade, tira a preocupação, procura viver em paz com Deus, mesmo que você não resolver os problemas. Quando Deus é conosco, igreja, é essa mesa que nós estamos fazendo parte.
com óleo a minha cabeça. Igreja, que profundo. Na verdade, eu já havia ouvido de uma irmã, ouvi de um rapaz, li textos para entender a unção com óleo. No resumo, igreja, eu estava lendo um texto que fala o seguinte, falando de uma ovelha mesmo, eu li textos de igreja, e também ouvi de uma pregação essa parte. A ovelha não tem proteção nos olhos. A ovelha, igreja, o narizinho dela o tempo todo produz, ele fica úmido, molhado, e no ouvido a cera para as abelhas é doce do ouvidinho dela. Então o que acontece? Ela não tem rabinho para abanar, eu não percebia. Para os animais que têm rabo ou cauda maior, ele consegue espantar as moscas. A ovelha não. Algumas moscas pousam nos olhos, e ela, igreja, a mosca, quando ela pousa, existe uma larva pequenininha, que depois que ela deixa secreções ali, surge. Da mesma maneira no nariz dela também, as moscas varejeiras, quando pousam ali na umidade, elas deixam, igreja, ali secreções, e uma larva pequenininha entra na narina da ovelha e aloja no cérebro dela. Dependendo como seja, a ovelha começa a pular e dar coice sozinha para tudo quanto é lado, porque ela não sabe como tirar aquilo. Existem situações que uma abelha, devido à cera do ouvido, ela entra no ouvido da ovelha. Aí o que o pastor faz? Ele unge a ovelha, passa óleo na ovelha. Esse óleo, ele entra na narina dela e ele vai retirando os insetos que estão alojados. Esse óleo, ao redor da orelhinha dela, repele abelhas. Esse cuidado que eu quero dizer para a igreja, escuta, Deus, ele tem conosco. Quando Deus unge os nossos olhos, é para que o que o diabo quer nos mostrar não entre na nossa mente. O Espírito Santo, ele santifica o nosso olhar. Ele diz: se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz, porque as larvas do demônio não conseguem penetrar e contaminar através dos nossos olhos a mente do cristão. Quando Deus unge os nossos ouvidos para que essas abelhas espirituais não entrem, é para que o diabo não consiga nos fazer ouvir coisas que vão abalar a nossa fé. Há um óleo espiritual que nos protege, sim. Deus unge a igreja com óleo. Por isso que ele diz: o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glórias ao teu nome, 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 Senhor. Aleluia. À medida que a igreja começa a entender que ser ovelha é um privilégio, ser ovelha é uma honra, porque igreja, estamos realmente protegidos pelo Senhor. O diabo, ele vai fazer de tudo para nos atrair da presença de Deus. Ele vai procurar nos convencer da presença de Deus. Por isso que o Senhor, igreja, quando ele nos unge, escuta, não há como sermos contaminados. E quando não somos contaminados, escuta, a santidade de Deus permanece em nós. E aí começa a batalha. Porque igreja, uma igreja santa é onde Deus habita. Um corpo
santo, é onde Deus habita. O diabo, ele vai procurar dizer que você não é, que eu não sou. E à medida que nós deixamos ele nos convencer, significa, escuta, que esse óleo da unção do nosso ouvido, escuta, não está sendo respeitado por nós. Quando Deus nos unge, nós é que temos que entender, escuta, somos separados, isso é santidade. Somos separados, isso é santidade. Meu irmão, minha irmã, a maneira que o diabo tem de contaminar o cristão é pelo olho, pelo nariz ou pelo ouvido. A partir do momento que você não deixa entrar, escuta, cuidado, escuta, o cheiro atrai. Irmãos, o cheiro atrai. Quando o cheiro é bom, a gente quer ir atrás. Espiritualmente falando, quando o cheiro é bom e a aparência é má, o que a gente faz? Foge. Foge. Deus fala, foge da aparência do mal. Mas o cheiro é tão bom. O pecado é bom, igreja. Abre aspas, tá? Dificilmente o diabo vai oferecer algo que a pessoa fala, isso eu não quero. Com todo carinho, todo respeito. Dá um exemplo um pouco desagradável, mas é importante. O rapaz, poderia falar da moça, falar do rapaz. O rapaz, ele está no metrô cheio. De repente, metrô cheio, todo mundo ali um em cima do outro. O rapaz vai ser exprimido, quando ele vê, ele está em cima de uma moça linda, corpo escultural, aquela moça do sonho. O que ele fala? Senhor, não sou eu, é o povo que está empurrando. Escuta, rapaz, ele ali, e só ele sabe, na mente dele, o que ele está pensando. Não é verdade? E quando a moça, não tem mulher feia, tá, igreja? Dizem que tem mulher que não tem dinheiro. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: o rapaz está ali, desculpa dar esse exemplo, a moça é feia, não é do jeito que ele gosta, tudo errado. Ele está em cima. Quando ele está ali, ele fala, o Senhor, ainda bem que eu sou fiel ao Senhor, não sinto nada. Sabe o que é isso? O diabo, para nos atrair, ele vai usar ótimas aparências. Amém? Aí talvez você fala, Deus, ótima aparência dá a impressão que não é uma aparência do mal, porque confunde-se, né? Boa aparência, então não é mal, ou bom não é mal. E a ótima aparência, no sentido de mal, é o que nós estamos pensando em fazer. Escuta bem. Quando a gente sabe que o que nós estamos pensando em fazer está errado, esse é o mal. Não se pode pensar, Deus, tem muito crente que faz isso, das outras igrejas, nossa não. Mas tem crente das outras igrejas que falam assim, Senhor, eu sei que está errado, mas o Senhor me entende. A gente não faz isso. Ou faz? Você viu como que foi o eco bonito agora? Por que, igreja? Se temos que justificar, é porque já é o mal. E é aí que nós temos que buscar forças em Deus e não fazer. Amém? Amém. E o texto continua dizendo o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quantos dias? Agora, o que é a bondade? A bondade de Deus é a benevolência dele para conosco. Aqui está falando de Deus. Olha para mim agora. Um ladrão, ele pode estar roubando um banco. Deus é bom com ele? É. Ele é mal com Deus. Escuta, mas Deus é bom com ele. Deus é bom com ele, igreja, por incrível que pareça. O ladrão chega, isso é real que eu vou te falar, porque eu venho, igreja, de uma loja,
há 30, 40 anos, mais de 40 anos atrás, de uma periferia onde a gente crescia junto com os meninos. O ladrão faz um roubo, termina, e coloca tudo no carro, vão embora, no caminho fala: ai, graças a Deus que não teve tiroteio. Foi graças a Deus que não teve tiroteio. Tem que poder ir embora e falar: Senhor, como o Senhor é fiel. Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Olha, gente, olha, eu roubando, e Deus continua bem, que o pastor Djalma falou, eu roubando, você viu que não aconteceu nada comigo, então Deus é comigo. Eu estou exagerando para a igreja entender o seguinte: às vezes nós fazemos coisas erradas e achamos maravilhoso, porque Deus, Ele entendeu. Cara, Ele entendeu. Olha aqui, eu errei, hein? Não fui na igreja, não dei dízimo, não fiz isso, ainda fui mal, e Deus me abençoou. Consegui sair sem um arranhão. Quando Deus, igreja, dá o tempo para que nós nos arrependamos, achamos que Ele está sendo bom e queremos continuar no erro. Aí no outro dia o ladrão fala o seguinte: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe, eu sei que está errado roubar, o Senhor entendeu? Mas se eu for trabalhar, eu vou ganhar 1 ou 2 salários, roubando eu ganho 5 mil no dia, o Senhor entendeu? Como é que é o negócio? Até posso ir na igreja, né? A gente vai bolar com dois. Tem crente que fala: ó, eu nem vou na igreja, Deus me abençoa. Deus abençoa porque Ele é bom, mas não concorda com a atitude. Esse exemplo que eu quero dar é para o irmão entender o seguinte: Deus continua sendo bom conosco, mesmo quando nós somos maus com Ele. Igreja, se eu matar alguém, pá, pum, caiu a pessoa, ai meu Deus, me perdoa. Senhor, ai meu Deus, me perdoa. Deus perdoa? Perdoa! Perdoa! Aí a pessoa depois ela consegue sair, vai para o julgamento, se ela acontecer, e durante esse processo ela fala: bom, só preciso orar, entendeu? Eu dou aquela oradinha, porque Deus me conhece. Não é Bíblia, por quê? O pastor já fica insistindo, mas Deus sabe quem eu sou, entendeu? Eu não preciso ler. Escuta, não faz o bem a ninguém. Sabe o que Deus fala? Se alguém te pedir emprestado, o que você tem que fazer? Você viu o eco? Eu escutei só o Tiago, olha que o pastor tem que conhecer a voz da ovelha, você viu, né? Irmão, se alguém for te pedir emprestado, o que você faz? É isso que a gente faz? Se alguém vem pedir emprestado, a gente avalia quem está pedindo. Se a pessoa tem dinheiro, ele fala: oh meu querido, meu irmão, você não falou antes. E se alguém que não tem dinheiro, não tem como pagar a gente. E detalhe, quando a gente tem. Irmãos, a gente obedece quando a gente acha interessante. E por que eu quero falar isso para a igreja nessa noite? Desde o começo do ano, estou falando para a igreja: esse é um ano diferente. É ano de milagres. É ano de mudança, é ano de realização, é ano de acontecimento. E detalhe que Deus está nos orientando a que nós venhamos arrumar nossa casa. É para arrumar nossa casa. Igreja, escuta, a vida passa rápido.